nas suas mãos, antes e mesmo depois de você lavar elas, e literalmente em qualquer parte do seu corpo, existem trilhões de micróbios que podem influenciar a sua saúde. Acreditando ou não, esses micro-organismos são essenciais e são a chave para um bom funcionamento do sistema imunológico e mesmo de nosso cérebro. Milhões de anos atrás, fizemos um acordo com esse micro-organismo. Nós fornecemos abrigo e comida e eles trabalham para nós. Mas o que acontece se esse equilíbrio é rompido? Isso pode causar problemas graves, como obesidade, depressão, ansiedade, diabetes, etc. Nesse vídeo, eu vou te explicar o que ninguém nunca te falou sobre a microbiota intestinal. Como as bactérias que estão no nosso organismo têm uma comunicação direta com nossa saúde. Vamos explorar 3 tópicos essenciais para você entender o impacto que tem a microbiota intestinal na sua saúde. Primeiro, vamos falar sobre o que é a microbiota intestinal e como foi que ela chegou lá. Como o intestino pode se comunicar com o nosso sistema imunológico, com o nosso sistema metabólico e como isso está relacionado com obesidade, com diabetes, com gordura no fígado. Mas fica comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou compartilhar a mais recente descoberta científica sobre como você pode otimizar sua microbiota intestinal e melhorar a sua saúde. Mas antes de falar sobre a microbiota intestinal, eu quero te apresentar esse cara aqui. Ele é Menikoff. Em 1895, quando ele completou 50 anos, ele ficou obcecado com uma maneira de prevenir o envelhecimento. Ele foi um cientista russo que tinha vários trabalhos mostrando como o sistema imunológico é essencial para manter uma vida mais saudável. Mas quando ele focou sua pesquisa sobre a microbiota intestinal, ele conseguiu determinar que os búlgaros conseguiam viver mais. Isso porque eles consumiam um tipo de leite fermentado. Esse leite fermentado tinha probiótico na sua composição. E ele entendeu que esses probióticos eram essenciais para melhorar a saúde do hospedeiro. Menikoff teorizou que certas bactérias intestinais, especialmente aquelas que produziam compostos tóxicos, contribuíam para o envelhecimento e o declínio de nossa saúde. Ele acreditava que a microbiota intestinal desequilibrada poderia causar doenças e acelerar o envelhecimento. E ele propôs que o consumo de alimentos ricos em probióticos, como iogurte fermentado ou kefir, poderia ajudar a restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal e melhorar a nossa saúde. E essa visão foi pioneira, pois foi a base para o desenvolvimento de conceitos modernos, como probiótico, microbiota intestinal, prebiótico e como isso pode ter um impacto no nosso envelhecimento e na nossa saúde. Beleza, mas o que é a microbiota intestinal e como foi que ela chegou lá? Então, para você entender, imagine que seu corpo é como um grande prédio. Lá tem um monte de inquilinos, chamados de micróbios. Esses moradores, que são invisíveis, não são apenas visitantes, eles trabalham diariamente para manter a casa organizada, limpa e funcionando. Toda essa comunidade que está no prédio é chamada de microbioma. Desde o momento em que você nasce, esse prédio começa a ser colonizado. Primeiro, esse grupo chega através do canal do parto vaginal. Por isso é super importante, quando as crianças nascem por parto vaginal, elas consigam ser colonizadas por essas bactérias que estão presentes no canal do parto vaginal. Depois, com o primeiro banho, com o tipo de alimentos que são consumidos e o contato com animais ou meio ambiente, ele vai começar a colonizar esse prédio, formando uma equipe em harmonia que vai contribuir com a saúde da criança. Assim como seu prédio onde você mora tem inquilinos bons, que cuidam do bem-estar do prédio, também tem inquilinos ruins, que podem causar problemas se tiverem a chance de se multiplicar. Não todas as bactérias são boas, e você sabe disso. Mas qual que é a função dos micróbios, ou da nossa microbiota intestinal, com o nosso sistema imunológico? Por milhões de anos, coevoluímos para melhorar essa parceria. Por exemplo, o leite materno contém açúcares essenciais que alimentam certo micro-organismo e ajudam a modular essa microbiota intestinal. Esses micro-organismos que são favoráveis, eles vão produzir substâncias que vão interagir com o nosso sistema imunológico, principalmente uma substância que é super importante, chamada de ácido graxo de cadeia curta. Esses ácidos graxos, como o propionato e o butirato, eles vão interagir com o nosso sistema imunológico, proporcionando um sistema imunológico muito mais forte para o hospedeiro. Além disso, o intestino é protegido por esse sistema imunológico e os micróbios evoluíram para se comunicar
com o nosso corpo, pedindo para não serem destruídos e ajudando na regeneração do próprio intestino. Mas como é essa comunicação entre o nosso intestino e nosso cérebro? Você sabia que 90% de nossa serotonina é produzido no nosso intestino? A serotonina é um neurotransmissor de bem-estar. Ele vai contribuir para você ter menos ansiedade, menos depressão, e as bactérias vão interagir com o nosso sistema digestivo, principalmente com o nosso intestino, para aumentar ou diminuir a produção de dopamina e de serotonina. Por isso que muitos pacientes com disbiose, ele tem uma falta de produção por isso, alguns pacientes com disbiose, ele tem menos produção de serotonina, o que pode contribuir para um mau funcionamento de nosso intestino. Tem alguns estudos mostrando que a nossa microbiota intestinal pode afetar nosso comportamento. Eles colocaram microbiota intestinal de pessoas que tinham depressão em ratos que eram saudáveis e eles começaram a detectar sintomas de ansiedade e de depressão nesse tipo de animais depois de ser colonizado por micróbios que eram presentes nos pacientes com depressão. A influência da microbiota intestinal não vai além do nosso sistema nervoso. A gente tem uma relação muito estreita entre a microbiota intestinal e nossa saúde metabólica. O intestino também está ligado com a obesidade e o diabetes. Quando a microbiota está desequilibrada, ela pode causar inflamação crônica. A microbiota produz ácido graxo de cadeia curta, como eu falei para vocês, que ajudam na comunicação do nosso sistema imunológico com o nosso sistema metabólico. Quando você tem bactérias ruins, essas bactérias vão produzir uma endotoxina chamada lipopolissacarídeo. E essa endotoxina aumenta a inflamação sistêmica, levando a resistência à insulina, perda de massa magra e aumento do risco de diabetes. Além disso, pacientes que têm muitas bactérias ruins e produzem muito lipopolissacarídeo aumentam a permeabilidade intestinal, permitindo que qualquer tipo de substância consiga entrar no nosso sistema sanguíneo, fazendo com que o paciente fique mais inflamado e possa desenvolver alergias alimentares. Mas eu quero que você seja parte dessa microbiota intestinal que ajuda o hospedeiro. Eu quero que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Aqui você vai aprender como você vai cuidar da sua saúde. Agora, como você pode melhorar essa microbiota intestinal? E é claro, a alimentação é essencial. Quando você tem uma alimentação rica em fibra, você consegue alimentar essa microbiota intestinal. Lembra, quando você vai comer, você precisa se alimentar, mas você também precisa alimentar essas bactérias que estão no seu intestino. O consumo de frutas, o consumo de salada, legumes, vegetais, vai aumentar o consumo de fibra. Além disso, a microbiota intestinal também depende muito da sua qualidade do sono, se você é sedentário ou não, e se você tem uma dieta com alimentos que tem muita gordura e alimentos que tem muito carboidrato de absorção rápida, como o açúcar, isso vai fazer com que as bactérias intestinais ruins cresçam muito mais. Por isso que a sua alimentação é essencial para manter um equilíbrio na sua microbiota intestinal. E não é de hoje que a gente sabe que a nossa microbiota intestinal tem um papel essencial na nossa saúde. E é por isso que eu quero trazer essa mensagem para você. Cuide de sua alimentação e da alimentação do seu filho. Quando você cuida da sua alimentação, você cuida do seu intestino. Isso pode ser a chave para a prevenção de muitas doenças. Qualquer dúvida que você tenha, pode colocar aqui nos comentários. Eu vou estar lendo e respondendo a cada um de vocês. Muito obrigado por sua atenção. Até um próximo vídeo.